Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Dr. Marconi Oliveira, médico neurologista infantil e fundador da Escola do TDAH. Quê? Uma escola para TDAH? Não, calma, tem uma escola que ensina você a lidar com TDAH. Mas hoje nós vamos falar o que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Já ouviu falar sobre isso? TDAH. Pode não parecer pelo nome, mas o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um transtorno onde os portadores têm dificuldade em manter o foco e a atenção, ou apresentam hiperatividade e impulsividade. Eu não estou falando daquela desatenção que você, sua mãe ou sua avó tem, em que às vezes esquece onde colocou a chave, ou o nome daquele ator favorito, ou o nome daquele filme, ou o nome do endereço da sua casa, ou o próprio nome. Não, peraí. Esquecer o próprio nome, aí a gente já tem que pensar melhor, né? Porque esquecer o próprio nome, eu já tive uma pessoa que esqueceu o próprio nome, a gente tem que consultar. Mas não é esse tipo de esquecimento ou desatenção comum que acontece na vida de todo mundo. Eu tô falando daquela pessoa que tem de verdade dificuldade de manter a concentração e se distrai ou fica entediada facilmente nas atividades de vida diária. Não ouve nada que tá falando com ela, nem foca. Foca? Essa foca? Não. Focar de focar mesmo, que precisa realmente de alguma medida para que consiga manter o foco. Lembrando que essa situação tem que trazer algum prejuízo. A pessoa tem que ter alguma perda por causa dessa tensão. É dessa pessoa que eu estou falando com você. Já os comportamentos de hiperatividade e impulsividade tem mais a ver com ser aquela pessoa, aquela criança que não para de se mexer, não para de falar, é impaciente, não consegue ficar quieto. Você conhece algum menino assim? Então, muitas crianças são assim. Mas se não tiver prejuízo, não é TDAH. Esse comportamento tem que trazer prejuízo, porque as crianças são inquietas mesmo. Mas se esse comportamento leva a algum risco, leva a prejuízo, aí sim estou falando de TDAH. Então, para tudo. Isso não é só desinteresse ou falta de educação do seu filho ou do seu aluno. Entendeu? O cérebro das crianças com TDAH apresentam diferença nas áreas responsáveis pelo foco e atenção. E mais do que isso, estes cérebros também têm problemas com a área de recompensa que normalmente controlam a organização, planejamento, a memória, autocontrole e principalmente esses objetivos para atingir uma proposta ou uma tarefa. Para tudo de novo, você sabe como se chamam as funções de autocontrole que eu acabei de citar para você? Elas se chamam funções executivas. Opa, um executivo? Não, funções executivas. Eu acabei de te falar que são aquelas funções da área de recompensa relacionada à organização, planejamento, memória e autocontrole. Quando alguém te perguntar sobre funções executivas, a partir de hoje você já sabe responder. Talvez você ainda não tenha percebido, mas a grande dificuldade de quem tem TDAH é ter pelo menos controle para dedicar a sua atenção naquilo que é chato, como por exemplo esse vídeo. Por isso que eu fico fazendo essas brincadeirinhas aqui para ver se você não tem tanto esforço mental e consegue prestar atenção, porque se tiver esforço mental e você tiver TDAH, você não vai conseguir ver esse vídeo. Como por exemplo também ficar vendo, estudando, ou até mesmo começa a ver o meu vídeo e logo quer pular para o Instagram. Para com isso, termine de ver o vídeo aqui, presta atenção no que eu estou falando com você. Para essas, pelo menos, não é tão interessante manter o foco, já que a recompensa vai acontecer só depois de um certo esforço mental, que você viu o vídeo todo e você conseguiu entender o que é TDAH e conseguiu colocar em prática o que eu falo aqui. Agora, eu preciso te contar que as atividades com recompensa mais imediatas, como esportes, jogar videogame, ficar no tablet, no celular, ver o TikTok, ver o Instagram, ver a TV, para quem tem TDAH pode ser bastante excitante. E essas pessoas irão ficar hiper focadas. Olha a foca, não é essa foca, já falei, é focada. Sabe de uma coisa? Tudo isso é herdável. Esse transtorno é mais comum entre irmãos gêmeos e em filho de pais que têm TDAH, ou seja, tem causas genéticas envolvidas. Agora me conta, por que hoje esse transtorno traz mais problemas e mais dificuldade porque trazia no passado, nos tempos do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô? Porque
há bem pouco tempo atrás, esse transtorno não trazia tanto prejuízo assim? Será por quê? Sabe, eu preciso te contar que as coisas mudaram. Hoje estamos em um mundo onde as crianças precisam passar boa parte do dia sentadas, quietas e concentradas. Ai, que chatice. Pois é assim. Isso pode trazer muita dificuldade, ainda mais quando a quantidade de distração no mundo só aumenta. Tablet, celular, videogame, televisão smart, computador e aquele tanto de coisa que os meninos têm para fazer hoje e que tem que ficar só em frente a uma tela. É, isso mesmo, esse tanto de distração que evita com que os meninos leiam. Sabe de uma coisa? Devido à imaturidade do cérebro das crianças e por causa disso tudo, que o diagnóstico de TDAH é mais comum entre crianças de 6 anos a 12 anos de idade. E os meninos que são mais agitados, hiperativos e impulsivos do que as meninas são quase 2 vezes mais diagnosticados. Agora, ser mais comum em crianças não quer dizer que a falta de atenção melhore quando a criança se torna adulta, mas sim que a maioria dos adultos desenvolve mecanismos para lidar com a falta de atenção e aprendem consigo mesmo a se isolar das distrações e passam a entender quais os horários conseguem produzir melhor, quais as horas são mais produtivos para se concentrar e focar. Olha a foca! Opa, tira essa foca daí. Qual seria a melhor carreira para eles? Aliás, esses adultos, quando bem conduzidos, tendem a se envolver em carreiras mais criativas, onde a distração pode ajudar até mesmo na solução de problemas convencionais. Mas enquanto tivermos um sistema de ensino que depende de crianças quietas, comportadas, estudando somente para passar no vestibular, só focada, hiperfocada. Olha a foca, tira a foca. Em escolas totalmente conteudistas, essas crianças terão mais dificuldade de se encaixar e tendem a ser muito prejudicadas muitas vezes. O tratamento, como por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, o treinamento de pais, o apoio da escola podem ajudar a criança a lidar com as dificuldades, a aprender a estudar e evitar os maiores problemas da falta de atenção, assim como o esporte pode ajudar a lidar com a hiperatividade que o transtorno traz. Mas os medicamentos, na maioria dos casos, os medicamentos ainda são sim necessários, podem ajudar muito mesmo. A ideia de um remédio para TDAH vem da década de 30, quando Charles Bradley tentou curar a dor de cabeça de crianças usando esse estimulante aqui, a benzedrina. Infelizmente, a dor de cabeça não melhorou, mas Bradley reparou que o comportamento de algumas crianças ficou muito melhor. Muitas conseguiram ficar mais quietas, ficar mais atentas e ficar mais focadas. Não vai aparecer a foca dessa vez. A benzedrina, infelizmente, não curou a dor de cabeça, mas ajudou as crianças. Mas o remédio que ficou famoso foi um outro medicamento, que é muito usado atualmente, metilfenidato, que ganhou o nome comercial de Ritalina, porque era usado como estimulante pela tenista Margherita, ou Rita, esposa do químico que a sintetizou, Leandro Panizon. Esse medicamento, usado para o tratamento de TDAH, aumenta a atividade dos centros de recompensa do cérebro, através do aumento de neurotransmissores como a dopamina. E com isso as pessoas conseguem fazer as ditas tarefas chatas, como estudar matemática. Matemática é pra mim, tá, pessoal? Agora, se por um lado esse medicamento ajudou a tratar o TDAH, que é um extremo do contínuo das dificuldades de atenção e impulsividade, ajudando a melhorar o desenvolvimento escolar dessas crianças, por outro, fez com que pais, escolas e alguns profissionais acabassem diagnosticando e tratando crianças que muitas vezes não tinham TDAH, tanto que alguns lugares do mundo 2 ou 3 vezes mais crianças são tratadas para TDAH do que era de se esperar. No Canadá, por exemplo, as crianças mais novas da sala de aula, aquelas nascidas em dezembro lá, aqui no Brasil, provavelmente seriam as nascidas em março, porque é o ponto de corte para entrar no primeiro período, tem muitas chances de serem diagnosticadas com TDAH do que as mais velhas. Ou seja, podem estar confundindo comportamento e imaturidade da criança com o transtorno, quando na verdade eles são apenas mais imaturas. Essas crianças se comportam com mais impulsividade e desatenção. Já aqui no Brasil teríamos um outro problema, o problema oposto, uma vez que aqui na terra tupiniquim a dificuldade em acessar o serviço médico é muito maior. Isso faz com que as crianças que têm realmente TDAH e precisam de tratamento não sabem nem mesmo que tem o problema.
ou mesmo algumas crianças que têm o TDAH podem melhorar o desempenho cognitivo, comportamental e emocional com o uso de medicamento pela nossa dificuldade cultural de pais e a sociedade não aceitar o tratamento, ficam sem esse tratamento. Sem contar que nós temos um terceiro problema, que é o uso incorreto desse medicamento por pessoas que fazem outras atividades, como por exemplo faculdades, e querem simplesmente melhorar seu desempenho, e o que não deixa de ser um risco para elas, pois esquecem dos tais efeitos colaterais e efeitos adversos do medicamento, como o aumento da ansiedade, insônia, dificuldade de apetite e por aí vai. Se distrair facilmente não quer dizer que você tenha TDAH. Para isso serve o serviço médico. Para isso eu estou aqui na minha clínica todo dia, de 8 às 18, para atender os meus pacientes e fazer um diagnóstico mais assertivo e mais correto possível. Todo mundo, inclusive você, tem um certo grau, e eu tenho um certo grau de desatenção, uma vez que o TDAH é dimensional. Olha que dimensão nós estamos. Todo mundo, uma vez ou outra, procrastina. Todo mundo, uma vez ou outra, tem dificuldade para estudar e não termina os seus projetos de vez em quando. Eu mesmo estou querendo terminar o meu livro há 3 anos e não termino, mas esse ano sai, se Deus quiser, hein? Se você gostou desse vídeo e entendeu o conteúdo, gostaria de te convidar para conhecer mais a mim, acessar as minhas redes sociais, lá nas redes vizinhas, eu estou em quase todas as redes, e saber um pouco sobre a Escola do TDAH, um programa que eu criei para ajudar pais e profissionais no acompanhamento e no tratamento de crianças com esse transtorno. Um abraço, nos vemos em breve!